Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Aqui você estuda conosco, meu caro ouvinte, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, sempre baseando-se nas obras kardecianas, onde nós temos a doutrina espírita com a sua luz de entendimento, com a amplitude de horizontes de seus valores, fazendo-nos lembrar a origem do entendimento do Evangelho em sua essência, com auxílios das obras de Pedro de Camargo. E que você já sabe, atualmente estamos estudando o livro Em Torno do Mestre. A editora é da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo Cristianização do Mundo. É um título muito interessante que nos reporta diretamente aos fatores educacionais do espírito, da obra de salvação, que é a obra de educação. E Pedro Camargo inicia dizendo que o mundo precisa ser cristianizado, no lídimo sentido desta expressão. Lídimo, meu caro ouvinte, significa legítimo. Em tal importa a solução de todos os seus problemas. Então, uma afirmação categorizada com muita segurança, mostrando que o Evangelho de Jesus, o seu entendimento, a sua prática, a sua vivência, nos liberta de todo o mal e apresenta todas as soluções. Todos os problemas são solucionados com o Evangelho. O cristianismo é a doutrina da moralização dos hábitos e dos costumes. Encerra, em essência, a ética social sob seus aspectos mais excelentes. Não é uma seita, nem um partido. É o código moral que abrange o direito de todos, estabelecendo ao mesmo tempo a responsabilidade de cada indivíduo segundo as condições em que se encontra e a influência que exerce no seio da coletividade. Então Pedro Camargo está nos informando esta verdade, meu caro ouvinte. A essência do entendimento do Evangelho nos qualifica nos elevados graus do exercício da ética social, portanto, seus aspectos mais excelentes. É um código de moral que abrange a todos, não faz distinção de ninguém. Por isso não pode ser de uma seita nem de um partido, e nem da interpretação do personalismo humano, criando condições da sua religião. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, sob o título O Egoísmo e o Orgulho, que são as chagas da humanidade, meu caro ouvinte. Portanto, os recursos que devem ser trabalhados, modificados na sua essência, para encontrarmos essa condição legítima de ação do Evangelho. E Kardec escreve: Jesus assentou o princípio da caridade, da igualdade e da fraternidade, fazendo dele uma condição expressa para a salvação. Mas estava reservado à terceira manifestação da vontade de Deus, ou seja, ao Espiritismo, pelo conhecimento que faculta da vida espiritual, pelos novos horizontes que desvenda e pelas leis que revela, sancionar esse princípio, provando que ele não encerra uma simples doutrina moral, mas uma lei da natureza que o homem tem o máximo interesse em praticar. Ora, ele a praticará desde que, deixando de encarar o presente como o começo e o fim, compreenda a solidariedade que existe entre o presente, o passado e o futuro,
No campo imenso do infinito que o Espiritismo lhe faz entrever, anula-se a sua importância capital, e ele percebe que por si só nada vale e nada é. Que todos têm necessidade uns dos outros, e que uns não são mais do que os outros. Duplo golpe no seu egoísmo e no seu orgulho. Mas para isso é necessária a fé, sem a qual permanecerá na rotina do presente. Não a fé cega que foge à luz, restringe as ideias e, em consequência, alimenta o egoísmo. É-lhe necessária a fé inteligente, racional, que procura a claridade e não as trevas, que ousadamente rasga o véu dos mistérios e alarga o horizonte. Essa fé, elemento básico de todo progresso, é que o Espiritismo lhe proporciona. Fé robusta, porque assente na experiência e nos fatos, porque lhe fornece provas palpáveis da imortalidade da sua alma, lhe mostra de onde ele vem, para onde vai e por que está na Terra, e finalmente lhe afirma as ideias ainda incertas sobre o seu passado e sobre seu futuro. Uma vez que haja entrado decisivamente por esse caminho, já não tendo o que os incite, o egoísmo e o orgulho se extinguirão pouco a pouco. Objetivo e por falta de alimento, ou seja, de uma fonte. E todas as relações sociais se modificarão sob o influxo da caridade e da fraternidade bem compreendidas. Poderá isso dar-se por efeito de brusca mudança? Não, porém possível. Nada se opera bruscamente em natureza. Jamais a saúde volta de súbito ao enfermo. Entre a enfermidade e a saúde, há sempre a convalescença. Não pode o homem mudar instantaneamente o seu ponto de vista e volver da terra para o céu o olhar. O infinito o confunde e deslumbra. Ele precisa de tempo para assimilar as novas ideias. O Espiritismo é, sem contradita, o mais poderoso elemento de moralização, porque mina pela base o egoísmo e o orgulho, facultando um ponto de apoio à moral. Há feito milagres de conversão. É certo que ainda são apenas curas individuais, e não raro parciais. O que, porém, ele há produzido com relação a indivíduos, constitui penhor do que produzirá um dia sobre as massas. Não lhe é possível arrancar de um só golpe as ervas daninhas. Ele, o Espiritismo, dá a fé, e a fé é a boa semente. Mas mister se faz que ela tenha tempo de germinar e de frutificar. Razão porque nem todos os espíritas já são perfeitos. Ele tomou o homem em meio da vida, no fogo das paixões, em plena força dos preconceitos, e se em tais circunstâncias operou prodígios, que não será quando tomar ao nascer, ainda virgem de todas as impressões malsãs. Quando a criatura sugar com o leite a caridade e tiver a fraternidade a embalá-lo, quando enfim toda a geração for educada e alimentada com ideias que a razão, desenvolvendo-se, fortalecerá em vez de falsear. Sob o domínio dessas ideias, a cimentarem a fé comum a todos, não mais esbarrando o progresso no egoísmo e no orgulho, as instituições se reformarão por si mesmas e a humanidade avançará rapidamente para os destinos que estão prometidos na Terra, aguardando os do céu. E Pedro de Camargo continua: o cristianismo não cogita de formar castas, nem pretende incrementar facções que vegetem como excrescências sociais. Seu objetivo é o bem da humanidade, sem nenhuma exceção. Alvo este que se alcança mediante a obediência às leis naturais que regem os destinos humanos. Tudo o que moraliza, tudo o que dignifica, tudo o que eleva, tudo o que enobrece,
Tudo o que beneficia, tudo o que espiritualiza é obra de cristianização. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Também do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, o título A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. Allan Kardec fez uma pergunta sobre si mesmo para a espiritualidade superior. Que causas poderiam determinar o meu malogro? Ou seja, o seu insucesso de trazer a doutrina espírita para o mundo? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Perguntou o codificador. Os espíritos superiores responderam: não, mas a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos, ou seja, várias armadilhas, várias dificuldades, muitas adversidades e contrariedades de muitos, ataques, reprovações. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Veja, meu caro ouvinte, o objetivo do Espiritismo é transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tem que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com o sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só veem sob os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência. Vai-se mister, primeiramente, agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Assinou o Espírito Verdade, meu caro ouvinte. Vamos continuar estudando a cristianização do mundo já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando o capítulo Cristianização do Mundo, da obra Em Torno do Mestre. O autor, você já sabe, é Pedro de Camargo, e a editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos observando nesse capítulo, meu caro ouvinte, que a cristianização trata do progresso da humanidade, da estrutura de reformulação íntima
pela educação de espírito, e que com as bases e diretrizes libertadoras de todo o mal do Evangelho de Jesus, à luz da terceira revelação à doutrina espírita, nós temos horizontes facilitadores para que, através do esforço constante nessa busca de transformação do egoísmo em altruísmo, do orgulho em humildade e caridade. E Pedro de Camargo continua: certa vez o Batista, referindo-se ao profeta João Batista, enviou emissários a Jesus para perguntar: és tu aquele Messias esperado? Como resposta, o Senhor realizou em presença deles muitas curas de obsidiados, limpou leprosos e portadores de várias enfermidades, acrescentando em seguida: ide contar a João que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os mortos ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Do Livro dos Espíritos, capítulo 8, em sua terceira parte da Lei do Progresso, o subtítulo Influência do Espiritismo no Progresso. A pergunta realizada pelo codificador Allan Kardec, de número 798. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Responderam os instrutores da humanidade: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. As ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer. Paulatinamente, com os que as professam, os quais veem a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios, que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o Espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade, que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Então é assim, meu caro ouvinte, enquanto nós estivermos buscando os interesses próprios, as nossas perspectivas limitantes, que promovem divisões, que fazem distinção entre as pessoas, nós não teremos assimilado ainda o processo de cristianização, que foi a base do Evangelho de Jesus, agora ampliada por ele mesmo, enviando seus mensageiros através da doutrina espírita. E Pedro de Camargo vai concluir dizendo: como se vê,
o cristianismo é a doutrina que se interessa diretamente pelo bem coletivo, pelas necessidades do povo. É digno de nota o fato de figurar na lista das maravilhas operadas pelo Cristo de Deus, o anunciar-se o Evangelho aos pobres. Aqui nós podemos entender aos humildes, aqueles que abrem o coração, os desejosos de aprender, de ressignificar valores, de reconsiderar-se, de se verem inseridos numa coletividade, nessa consciência de que uns precisamos dos outros e ninguém é mais do que ninguém. Segundo o critério de Jesus, anunciar o Evangelho aos pobres não importa em ministrar-lhes teorias mais ou menos complicadas. Importa em resolver os problemas de ordem material e moral que os afetam. Sim, meu caro ouvinte, porque sem o equilíbrio emocional, sem o desenvolvimento moral, sem as capacitações da educação de espírito, portanto, o equilíbrio mental e físico, não há como exercer os nossos direitos, não há como estabelecer diante das nossas necessidades os recursos ao nosso alcance. Importa em defendê-los das tiranias organizadas, quaisquer que elas sejam. Importa em colocá-los a coberto das explorações dos grandes e dos poderosos. Então é assim que vamos trabalhar incessantemente, meu caro ouvinte, como pacificadores, lembrando que todas as nossas condições de auxílio importa em educar, em moralizar, em cristianizar, em apresentar a divulgação dos ensinamentos de Jesus para que sejam ferramentas úteis em nossas vidas, em nossas palavras, em nossos pensamentos, na construção do reino de Deus dentro de cada um de nós. Importa, em suma, em fazer-lhes justiça e defender-lhes os direitos postergados. Justiça divina que abrange a justiça humana, que nos liberta, que nos coloca dentro do gênero de provas para assumir o papel que nos cabe na retificação, na reedificação também das nossas almas diante de Deus. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46. A programação da vinda do Cristo ao mundo, meu caro ouvinte. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, foi feita uma reunião de espíritos puros na condição do próprio Sol, na esfera solar, pois o perispírito desses espíritos puros não sofrem ação do calor. E Jesus programou a sua vinda na Terra, porquanto Jesus encarnou na Terra, utilizou-se de um corpo físico de carne para exemplificar, tendo por referência a si mesmo o Filho do Homem, ou seja, o melhor exemplo que temos por referência. Aliás, meu caro ouvinte, o único, na verdade, que jamais nos decepcionará, aquele que jamais nos deixará, que conhece a cada um de nós, os 24 bilhões de espíritos que fazem parte da população da Terra, somando os encarnados com os desencarnados. Jesus é a luz do mundo, está presente e irradiando para todos nós. Falta a cada um de nós, meu caro ouvinte, irradiar para o Mestre, reconhecê-lo como um amigo presente, ainda que na condição de espírito, porém, lado a lado conosco, convidando-nos
ao restabelecimento da nossa saúde, à retificação dos nossos males, à libertação de todo jugo que nos prenda às necessidades da ilusão, da busca dos vícios e da oportunidade dos erros. Então que possamos viver essa luz em nossas vidas hoje e sempre e cristianizarmos a nós mesmos. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.